Você já pensou poder assistir o diálogo entre duas pessoas de um altíssimo nível? Estamos falando de David Bohm, físico teórico, e Jiddu Krishnamurti, filósofo indiano, cujo tema dos diálogos está vinculado à natureza dos nossos próprios pensamentos, dos processos e da nossa consciência, né? Onde nós temos, da parte de Krishnamurti, a fala sobre a revolução psicológica. Tudo isso disponível facilmente no YouTube, e que nós vamos fazer aqui um pequeno resumo desse diálogo que nos interessa sobre o estudo da consciência humana. Então, vamos ao vídeo. Você já pensou poder assistir o diálogo entre duas pessoas de um altíssimo nível? Estamos falando de David Bohm, físico teórico, e Jiddu Krishnamurti, filósofo indiano, cujo tema dos diálogos está vinculado à natureza dos nossos próprios pensamentos, dos processos e da nossa consciência, né? Onde nós temos, da parte de Krishnamurti, a fala sobre a revolução psicológica. Tudo isso disponível facilmente no YouTube, e que nós vamos fazer aqui um pequeno resumo desse diálogo que nos interessa sobre o estudo da consciência humana. Então, vamos ao vídeo. Vamos relatar aqui as reuniões, a síntese das reuniões que aconteceram entre David Bohm e Krishnamurti. E o David Bohm registrou que nós não conhecemos a natureza geral dos nossos próprios processos de pensamento. Então, pensa bem, um físico no nível dele falando disso. Já vamos falar do currículo dele. E ele diz: o que escolhemos pensar define o que vamos ser. O que escolhemos pensar, e às vezes não escolhemos, o pensamento chega e domina, né? Nos domina, então isso define o que nós vamos ser na vida, né? Então, os dois começaram a se encontrar em 61, e nós podemos encontrar os diversos encontros deles no YouTube. Vale a pena assistir. Dois grandes nomes tratando de um tema tão relevante. Então, nós temos aqui a discussão sobre a consciência humana, como apagar a imagem do pensamento, e onde também, nessas discussões do Krishnamurti, ele vai destacar muito que a coisa de maior importância na vida é o relacionamento. Eu entendo que você exercita muito consciência, pensamento e tudo, quando você está em relacionamento com outras pessoas. Então, vamos falar aí do currículo do David Bohm, físico dos Estados Unidos e um dos físicos teóricos mais importantes do século XX. Desenvolveu ideias sobre física quântica, neuropsicologia e filosofia da mente. Você vê que esses encontros com Krishnamurti conseguiu contribuir para que ele fosse para esse campo da filosofia da mente. Agora, em 42, David Bohm chegava a Berkeley, na Califórnia, das grandes universidades dos Estados Unidos, para fazer seu PhD com o teórico da física Robert Oppenheimer. Oppenheimer, ele dirigia, e aqui está registrado, o projeto Manhattan da bomba atômica. Então, Oppenheimer, professor, era também o chefe do projeto Manhattan para a construção da bomba atômica americana, que se iniciava exatamente naquele ano. Então, David Bohm participou dessas discussões iniciais do projeto Manhattan, ele como físico teórico. E quando falamos de física, falamos muito de energia, e quando falamos de pensamento, consciência, também estamos falando de energia. Então, é muito interessante esses diálogos, e vamos explorar um pouquinho alguns momentos muito importantes. A pergunta de Krishnamurti para David Bohm sobre o que poderá gerar uma mudança significativa na consciência humana. Você imagina bem, se você está trabalhando nesse nível de inteligência e de conhecimento,
os dois, o que Krishnamurti propõe? Vamos encontrar um jeito que a gente consiga colaborar para uma significativa mudança de consciência das pessoas. Esse já era uma preocupação do Krishnamurti. E olha o que bom fala, não estou certo se será pelo conhecimento científico, porque a ciência não contribui muito por esse aspecto, que depende muito do indivíduo olhar para dentro de si e não para os livros. Não é? Então, veja que bom fala. Então, não estou certo se será pelo conhecimento científico. Ele, lógico que ele estava certo, ele já conhece bem esse assunto. A partir daí, nós temos as falas de Krishnamurti. Faça uma imagem de mim e faça uma imagem do outro, que é onde tem o relacionamento, que é a base da minha vida. Sem o relacionamento adequado, a vida é um caos. Então, veja, olha, vou reforçar. Ele diz, faça uma imagem, uma autoimagem, a minha máscara, a minha personalidade, faça uma imagem de mim e faça uma imagem do outro. Então, na verdade, o meu relacionamento são essas imagens que estão em confronto. E aí o Krishnamurti coloca, como vou desmontar essa imagem? Porque ela não é real, ela foi fabricada. E aí Krishnamurti diz, você é o mundo, ou seja, você é o mundo cultural. O que você é veio de fora para dentro, quando a gente fala em termos de personalidade e de mente. Então ele diz, o ser humano está vivendo uma louca corrida de ratos. Quando a gente fala só de racionalidade, é corrida de ratos para ele. Krishnamurti, você não consegue um relacionamento a partir de uma autoimagem gerada pelo pensamento. E as imagens formam, né, a minha consciência. Então, o relacionamento é forçado a um molde. Então, eu faço uma autoimagem que é fabricada, que é teórica, não é real, né, e vou me relacionar com outra pessoa, criando a imagem da outra pessoa. Então, ele diz, então, nesse caso, o relacionamento ele é forçado dentro de um molde, de um jeito, né, artificial de relacionamento. Então, Krishnamurti ainda diz, as imagens estão todas correlacionadas e com base no ego. Olha que coisa interessante, todas as imagens que eu trago à minha, né, mente, elas estão correlacionadas, é o ego que as produz. O ego é o centro. Se você observar bem seus pensamentos, ele só está defendendo você frente aos outros. Ele quer guerra, porque o ego gosta de guerra, guerrear com os outros. Por isso, quando a gente fala, Chico, pô, por que você está guerreando? Por que você está falando, raciocinando daquela pessoa dessa forma? Nós vamos perceber que a nossa mente não retrata o que nós realmente desejamos, se a gente estiver atento. A gente vai perceber que nós temos que confrontá-lo e dizer, não é isso que eu quero. Né? Então, o ego é o centro para justificar o que é certo, o que é correto. Porque o certo é o que ele aprendeu, e ele julgou de acordo com a sua própria medida, que é o correto. É estranho, né? Por isso, o estado egóico é um estado de guerra. Então, o ego é o formador de imagem o tempo todo. Ele é o agente formador das imagens. Ele é o agente formador dos cenários para nos envolver num determinado caminho. Krishnamurti, estamos ocupados com a autoimagem, e esta imagem é muito sensível e pode ser machucada. Então, você sente autoestima baixa, sente problemas quando alguém te reduz em relação à imagem que você criou de você para você mesmo. Então, Krishnamurti ainda coloca, todo insulto ou elogio é registrado no cérebro, e o pensamento os assume como memória, e cria-se uma imagem, e é a imagem quem se machuca. A imagem é dor e o prazer, duas faces da mesma moeda. Ambas são imagens. Tema extraordinariamente importante. Conheça o centro dessas imagens, ou seja, conheça o ego, conheça a personalidade, que é o centro de todas essas imagens, que são geradas, né? Então, o observador é diferente da coisa observada? Ele está fazendo uma pergunta. Me observa? É diferente da coisa observada? Nós vemos que, na verdade, o observador põe as qualidades nas coisas observadas por ele, que são as qualidades que ele valoriza. Então, aprenda a arte da observação. O observador é resultado do passado. Então, esse observador, que é a nossa ego, que é a nossa personalidade, ele foi construído com coisas do passado. E eu sempre volto ao passado para ficar comparando com as coisas antigas, né? Sua vida é o passado. A pessoa que age pela mente vive pelo passado, já que ela analisa tudo em relação ao passado.
e a partir do passado projeta ainda o futuro. Sempre assim. Esse é o modo como se vive. Esse passado é o eu, aquele eu pequeno, é o falso eu. E olha para as coisas como se fosse independente, pelo intelecto. Então, essa parte intelectual, racional nossa, está ligado ao neocórtex, está ligado, então, à personalidade, ao ego, à memória. Então, pelo intelecto, você está se enganando. Porque o intelecto, essa questão do intelecto ligada à memória, ligada à personalidade, né, não é real. Então, vive como um armazém de memórias de um feixe de incidentes acumulados. Olha que coisa interessante. O indivíduo vive dentro do armazém de coisa velha, né? Que é a memória. Esse movimento para o passado é uma atualidade, é uma pergunta que ele faz. A imagem não é um fato. A imagem que chega para mim não é um fato concreto. Não é verdadeiro, eu tenho que questioná-la. O que você sente é como dizer minha experiência, que pode ser a mais absurda experiência. Então, aqui nós temos a questão que o Krishnamurti coloca do relacionamento. A coisa de maior importância na vida é o relacionamento. E aqui ele fala do armazém. As pessoas racionais, as pessoas baseadas no ego, as pessoas que focam a personalidade, vivem dentro do armazém de memória, o armazém velho. E o observador é resultado do passado, da memória e tudo mais. Você vive no passado, sua vida é o passado, e a partir do passado projeta o futuro. Nós estamos reforçando aquelas falas mais importantes do Krishnamurti, né? Outra frase importante que o Krishnamurti já falou, que nós destacamos antes. A imagem não é um fato, o que você sente é como dizer minha experiência. Então, vamos dizer, vem imagens no meu cérebro, na minha cabeça. Elas não são reais, elas não são factuais. O que eu vivencio é a minha real experiência. Mas as imagens mentais que chegam na minha mente não são reais, não representam fatos reais. Então, vamos lá, falando agora do ego, do nosso, que é um segundo centro. Nós temos o centro real da consciência, ou esse centro que comanda o ser humano enquanto ele não descobre a existência dele, né? Você vê que o indivíduo aqui está jogando ribanceira abaixo o seu ego. Então, o Krishnamurti diz, conheça o centro dessas imagens. Onde gera essas imagens que geram pensamentos, que chega então na minha mente? As imagens estão todas correlacionadas e com base no ego. O ego é o centro para justificar o que é certo e correto. Então, estamos reforçando aquelas falas anteriores dele aqui. O ego é formador de imagens o tempo todo. Olhar para o eu, esse eu pequeno, é uma não realidade. Por isso a gente separar a consciência de mente. Voltando aqui e fechando, então, essa síntese desse tema importante do diálogo de David Bohm junto com Krishnamurti. Olhar para o eu é uma não realidade, o eu pequeno. Se não tem uma imagem, não tem o eu. Se eu estou no momento presente, essa imagem desaparece, eu vivo a experiência diretamente. Se o observador é a coisa observada, o problema se modifica. Isso é da física quântica. O observador define a coisa observada. O observador constrói a imagem. O observador é o movimento do pensamento. Não existe o pensador sem o pensamento. Se não existe, existe experiência. Olhe para a imagem sem observador. Dessa forma, não há imagem. Para não formar imagens, o observador, o formador de imagens, tem que estar fora. O criador de imagens é o passado. Eu gosto, não gosto. O eu, em essência, é a imagem. Passa a não existir inconscientemente. Então, veja que ele está usando o linguajar para dizer do ego, né? Que ele vive no passado, que fica gerando imagens, e essas imagens não são reais. Pessoas sérias que buscam a um fim para o pensamento, ficando ele ligado ao conhecimento. Isso é a morte do eu. Quando eu
realmente me isolo do pensamento, é a morte do ego, é a morte da minha autorreferência. Agora, a minha consciência prepondera na minha vida. Né? Então, estamos aqui fechando esse vídeo e espero que vocês tenham gostado.